Você sabe por quê? Eu não creio, não vivo e nem participo desses movimentos, desses rituais e desses cerimoniais dentro das muitas igrejas. Você sabe por que eu não participo desses grupos de igreja que vivem tal ordenanças, princípios dentro do sistema, cumprindo devoções, rituais, obrigações e ordenância? Sabe por que eu não participo? Porque Jesus não ensinou nada disso. Se Jesus tivesse ensinado, eu estaria sendo submisso, me conduzindo, me submetendo, seguindo tudo isso que o povo está vivendo dentro da igreja. Por que eu não vivo? Porque eu fui chamado para crer em Jesus. Está firmado na doutrina dele, no que ele ensinou, em tudo aquilo que Jesus instruiu e ensinou. É o que eu creio, é o que eu busco viver como regra de fé e prática da minha fé em Deus. É dentro da doutrina de Cristo. Então, alguém diz assim, não, você não crê, mas eu creio. Cada um tem a sua fé, cada um crê do seu jeito. O que eu digo às pessoas é, cada um tem a sua fé, cada um crê do seu jeito, cada um vive a sua verdade relativa em nome de Deus, dentro do seu entendimento, achando que está servindo e achando que está indo a Deus. Agora, a verdade absoluta é, se você, eu ou qualquer pessoa quiser verdadeiramente estar em comunhão com Deus, seguindo na direção de Deus, vivendo a fé em Deus, por onde vamos alcançar a promessa da vida eterna, é pelo único meio que ele estabelece. O princípio da minha fé, da sua fé e da fé de todos aqueles que querem viver em Deus tem que ser pela palavra. Essa palavra é Cristo. Tudo que ele ensinou. Então, não é questão de eu creio assim, você não. É questão de estar submisso no princípio, no fundamento da fé cristã, que é Cristo, o que ele ensinou. Não é a crendice religiosa, não é a formalidade religiosa, porque eu creio assim porque sou dessa igreja. Você crê assim porque é daquela igreja. Eu creio assim porque sou dessa religião. Você crê assim porque é daquela religião. Cada um crê de um jeito. O importante é ter fé. O importante é que essa fé esteja firmada, principiada na palavra, porque a fé que leva-nos a Deus é a que vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. É a fé em Deus principiada na palavra, não é numa religião, não é num credo religioso, não é num grupo religioso, é na palavra. É Cristo a palavra encarnada, é Cristo a palavra instruída, o que ele ensinou. Então as pessoas dizem assim, você crê assim, irmão Wellington. Cada um crê do seu jeito. Na vida de Deus cega, no mundo aí é assim. Mas se você quer estar na luz, andar na luz, tem que ser pela palavra. Não é do seu jeito. Não é do jeito da sua fé. Não é como você crer. Não é como a sua religião ensina. É como Deus determina. O caminho é um só. Deus determinou. O meio é um só. Foi Deus quem determinou. A porta é uma só, que nos dá acesso a Deus, vida com Deus, comunhão com Deus, estar em Deus. É uma só porta. É um só meio. É um só caminho. Não são vários dentro da fé de cada um. É uma só fé.
É uma só doutrina. E essa fé, ela é pelo ouvir da palavra. Ela é guiada na palavra. Ela é principiada pela palavra, que é Jesus, o que ele ensinou. A doutrina é a de Cristo. O que ele ensinou. O que ele revelou. Porque a verdade para o homem chegar a Deus, o homem só pode conhecer através de Cristo. O que ele ensinou é na palavra dele que eu tenho que ser prudente para estar firmado, alicerçada a minha vida com Deus. É na palavra de Cristo. Alguém diz assim, irmão, o senhor não crê nisso, não crê naquilo, porque é a sua fé. Cada um crê. Não. Não é porque é a minha fé relativa, particular. É porque é isso que eu aprendo na palavra. Aonde a minha fé está gerada. Aonde a minha fé está principiada. Sabe por quê? Eu não guardo o sábado como se fosse um meio de salvação. Sabe por quê eu não guardo um sábado como ordenança, regra para uma vida salva? Porque Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou isso. Sabe por quê? Eu não me submeto a estar escravizado dentro de uma vida de igreja, submisso a um sistema dominador, dentro do sistema religioso igreja, dentro da hierarquia do homem, porque Jesus não me ensinou isso. Sabe por quê? Eu não creio em batismo em água como remissão de pecado, como meio de salvação, porque Jesus não ensinou isso. Sabe por quê? Eu não vivo preso à ordenança de dar dízimo e nem dou, porque Cristo não ensinou isso. Sabe por quê? Eu não vivo submisso numa fé cega, como se estivesse servindo a Deus dentro de uma igreja pela direção de homem, porque Cristo não me ensinou isso. Sabe por quê? Eu não vivo preso, escravizado com a minha mente, achando que eu só sou de Deus, eu só adoro a Deus, eu só tenho bênção de Deus, se estiver dentro de uma igreja. Porque Cristo não me orientou a isso. Cristo não me ensinou a estar dentro de igreja nenhuma para adorar a Deus. Cristo não me ensinou a viver nenhum ritual, nenhum culto de poder, de campanha, de pacto, de voto ou coisa assim, para Deus me abençoar. Cristo não me ensinou eu fazer parte de um grupo religioso, de uma instituição religiosa, de um local onde centralizam toda a vida com Deus, chamado igreja, porque Cristo não me ensinou isso. Sabe por quê? Eu não vivo dizendo que igreja é casa de Deus. Sabe por quê? Eu não vivo indo para a casa de Deus, igreja, adorar a Deus, porque Cristo não me ensinou isso. Não é porque essa é a minha fé, é porque essa é a fé que eu tenho dentro da direção de Cristo. E se você quer estar na fé verdadeira para ir para o céu, ter comunhão com Deus, estar na vida com Deus, você tem que ser prudente como eu sou. Você tem que examinar as Escrituras. Você tem que conhecer a doutrina de Cristo. Você tem que ser prudente e viver a tua vida de regra de fé e prática, como uma vida de comunhão com Deus pela palavra. Sabe por que eu não vivo buscando Deus ali, aqui e acolá, dentro de igreja, como muitos vivem aí? Sabe por que eu não vivo buscando Deus falar através de profeta, de homens que diz que Deus está revelando, dentro de culto de poder, de revelação? Porque Cristo não me ensinou a isso. Sabe por que eu não subo o monte? E nem vivo atrás de culto, disso e daquilo outro, para buscar a Deus? Porque Cristo não ensinou isso. A minha vida de fé, de adoração, de santificação, de estar servindo na presença de Deus, firmado em Deus, não é dentro de culto religioso, não é em formalidade religiosa, não é dentro de igreja alguma, não é cumprindo nenhuma obrigação ordenada por igreja, não é vivendo nenhum sacrifício nem devoção religiosa. Cristo não ensinou isso. Cristo me ensinou que eu tenho que guardar a palavra dele,
estar na palavra dele, crendo nele, confiando nele, porque nele eu estou em Deus. Nele eu sou alcançado pelas bênçãos de Deus. Nele eu já sou mais que vencedor. Nele, por ele, eu sou liberto. Sabe por que eu não vivo dentro de culto de libertação? Porque eu já sou liberto. E quem liberta é Cristo. Não é ritual de culto. Sabe por quê? Eu não vou viver campanha de culto de vitória nem de bênção. Porque a minha vitória já foi garantida por Cristo. As bênçãos de Deus na minha vida, eu já sou herdeiro dela por Cristo. Porque Cristo é o que eu preciso. Não é um culto, não é um ritual, não é ir para um local buscar a Deus, ter a bênção de Deus. É estar em Cristo. E a palavra de Cristo está em mim. É por isso que eu vivo dentro dessa direção hoje, porque antigamente, eu também vivi no erro. Vivi guiado pela religião. Vivi nos padrões religiosos. Vivi formado dentro dos princípios dos homens da religião. Vivi escravo, devotando a minha vida como se fosse para Deus, por meio de uma igreja, de uma religião. Sabe por que eu não vivo mais isso? Porque a luz de Deus iluminou o meu entendimento. E eu fui liberto, conhecendo a verdade, que é Jesus, o que ele ensinou. Por isso, meus irmãos, que eu não vivo mais dentro desses locais. Não comunico, não compactuo, não participo, não colaboro e nem vivo no meio deles, que estão dentro desse ambiente religioso, centralizando a vida deles com Deus, como se ali fosse o ponto central da vida dele, da fé dele, para alcançar a graça de Deus. Uma religião, uma vida dentro de obrigações e ordenança, cumprindo metas de sacrifício, de culto, de ritual religioso. Sabe por que eu não vivo mais isso? Porque eu passei a buscar o conhecimento da verdade, por onde eu fui liberto de vários enganos que foram formados no meu entendimento, que a palavra de Deus iluminou e me deu esclarecimento. E hoje eu não vivo mais com peso colocado pelo sistema para viver culto, para estar lá dentro servindo, cumprir a obrigação dos homens que diz que é de Deus, viver trabalho para os homens que diz que é de Deus, submeter-se aos homens que diz que é a Deus. Sabe por que eu saí desse fardo pesado que o sistema determina, impõe para o povo viver como se fosse para Deus? Porque eu fui liberto. E como eu fui liberto? Não foi dentro de campanha de libertação. Foi através do conhecimento da verdade, que é Cristo, o que ele ensinou. Então, meus amados irmãos, eu desejo isso para vocês. Conhecereis a verdade. O povo está preso, não. Se eu sair da igreja, eu estou desviado. Se eu não estiver na igreja, eu não sou de Deus. Se eu não participar dos trabalhos, dos sacrifícios, dos rituais, das obrigações, da formalidade, se eu não viver a vida que a igreja impõe, eu não estou santo. Eu não estou servindo a Deus. Eu não sou salvo. Eu saí desse peso. Eu saí dessa escravidão. Eu saí dessa consciência cauterizada dentro de uma mentira como se fosse verdade de Deus. Hoje eu tenho paz na alma. Eu não preciso ir ali, aqui e acolá para buscar a Deus. Hoje eu não preciso ir para a casa de Deus. Hoje eu tenho conhecimento de que eu sou a casa de Deus. Hoje eu não preciso estar dentro de templo oferecendo sacrifício, porque eu tenho conhecimento que o sacrifício já foi oferecido. E o templo sou eu, por meio de Jesus, eu também sou o templo de Deus. Hoje eu tenho esse conhecimento. Hoje eu conheço essa verdade. Não me deixo mais ser dominado, nem ser propriedade, nem negócio de homem, dentro de religião. Hoje eu tenho entendimento, sou liberto para servir a Deus. Para eu adorar a Deus, para eu servir a Deus, não é através de nenhum ritual, de nenhum lugar. É através da minha consciência e da minha atitude de fé pela palavra, vivendo, guardando,
colocando ela no meu entendimento, no meu viver, tomando as decisões por ela, sendo guiado e dirigido por ela, no meu entendimento. Eu não preciso ir para nenhum lugar para ter comunhão com os irmãos em Cristo. Não é o local que me leva a ter comunhão com os irmãos. É a fé, é a palavra, é o Espírito Santo. O vínculo da paz que me leva a ter comunhão com o outro, que está em Cristo também, é o Espírito Santo. Quando eu me reúno com um ou dois, ou três ou quatro, ou cinco ou seis, ou quantos irmãos for, eu estou me congregando ali para edificar, para estimular a minha fé, para ser exortado, porque a gente vai ser exortado, estimulado, não é dentro de uma formalidade de uma reunião no local. É quando a gente se reúne com a palavra. Quando a gente está comunicando-se com a palavra. É a palavra que nos leva à comunhão com Deus e um com o outro. É a palavra de Deus. Não é o ambiente, o local, a estrutura central. Porque você tem que ser de Deus ali. Tem que adorar a Deus ali. Tem que buscar a Deus ali. Tem que ter comunhão com os irmãos ali. Se você não for dali, você está excluído da vida com Deus. Eu fui liberto dessa mentira, desse engano do sistema satânico, maldito, seja ele qual for. Então, meus amados irmãos, não é questão de fé ali, fé aqui. É questão do conhecimento e do entendimento de Deus, para que a gente esteja na verdadeira fé que nos leva à comunhão com Deus. Amém? Eu peço a vocês, tudo que vocês estão vivendo, submetendo-se e cumprindo dentro das religiões, examine a doutrina de Cristo, o Evangelho de Cristo, o que Cristo ensinou para ver. Se tudo isso que vocês estão vivendo e praticando como se fosse para Deus, é o que Cristo ensinou. Conheçam a verdade e sejam libertos. Busque esclarecimento no seu entendimento, com a luz de Deus, que é Cristo, a sua doutrina, o Evangelho da salvação, que é o poder de Deus para aquele que crê. Porque você tem que conhecer e crer. Converter-se é mudar de direção. Saia da direção da religião e passe a andar com Deus, na direção de Cristo. Amém, meus irmãos? Essa é a fé que vence o mundo, a fé no Filho de Deus.